Oiê, vamos falar da Unicamp? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder saber um pouco mais da redação da Unicamp e até mesmo se preparar para talvez o futuro, que eu espero que esse vídeo não envelheça como leite, mas que ele tenha assim as suas possibilidades de estudo, que é saber de 10 gêneros textuais que ainda não caíram na Unicamp. O que vai acontecer é que a Unicamp, desde a sua edição de 2011, ela pede duas propostas de redação, as quais a gente geralmente vai ter gêneros textuais diferentes. Apesar de a gente já ter tido carta, resumo e alguns textos que vão da sua opinião, frequentemente a gente não tem uma repetição de gêneros textuais. Então a gente já teve um ano com um discurso político que não se repetiu nos outros anos, a gente teve já a carta, mas depois a gente teve carta convite, depois a gente teve carta aberta, então não necessariamente o gênero textual se repete. Pode ser que a partir da Unicamp 2025 tenha uma mudança dos gêneros textuais começarem a se repetir? Pode ser, mas aqui eu tô me baseando no que a gente já teve das últimas edições. Então aqui eu vou falar de gêneros textuais que ainda não caíram e que pode ser que caiam, pode ser também que nunca caiam. Então o que vai acontecer é que o primeiro gênero textual que nunca caiu é o texto de tutorial. Então quando a gente fala no sentido de a gente entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer, é um gênero textual que a gente ainda não teve. Lógico que ele também se assemelha muito com o que a gente fala de manual de instrução, mas o tutorial ele fala muito da intenção do que você pode fazer, o que você tem de dicas, ou até mesmo da melhor forma possível. Eu acho que ele nunca caiu por ser um texto injuntivo, então ele cai nessa questão do que a gente fala de sugestão, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, e pode até mesmo ser que ele caia com uma questão mais reflexiva. Então não sei se realmente pode sair esse tipo de texto, porque ele não vai nem no âmbito narrativo e nem no âmbito argumentativo, mas pode ser que eles façam uma mistura de ser um texto injuntivo, argumentativo ou injuntivo narrativo, por exemplo. Outro tipo de texto que a gente poderia pensar até mesmo que ele segue nessa temática mais do que a gente fala do descritivo, poderíamos falar de um texto reflexivo. A gente já teve outros temas que falam a respeito de tema, mas nunca uma reflexão, no sentido de que a gente não precisa chegar numa conclusão. Eu acho que muitos textos eles tentam chegar em uma conclusão, mas um texto reflexivo ele não necessariamente precisa fazer com que você chegue a essa conclusão. Ele é mais um exercício reflexivo no sentido que você fica pensando no assunto e matutando sobre ele, e que não você precisa chegar a uma resposta final. Como, por exemplo, você pensar em textos filosóficos, ou você pensar em algumas coisas como questões existenciais. Então, eu acho que isso também cai num certo problema de porque no ensino médio a gente é sempre forçado a fazer um estilo de redação, um estilo de pensamento, que é muito expositivo e não que você tenha que praticar esse sentido mais de consciência. Então, não sei se realmente esse gênero textual poderia cair, mas poderia ser sim uma possibilidade. Pode ser até que seja um texto reflexivo que chega numa conclusão, mas eu fico pensando mais no texto reflexivo que não necessariamente precise chegar em uma conclusão. Esse outro tipo de texto que a gente vai ter nesse gênero textual é mais que a gente vai ter com a gente falando bem parecido do que a gente fala do manifesto coletivo ou de outros textos no âmbito mais coletivo que a gente já teve em outras edições da Unicamp, que é a nota de repúdio. Logicamente que a nota de repúdio precisa que aconteça um evento para que você escreva uma nota de repúdio e muito provavelmente nos textos motivadores vai ter algum tipo de notícia para que você se baseie naquela nota de repúdio. Eu acho que inclusive também que é uma característica muito forte da Unicamp é aparecer de um dos textos motivadores um exemplo de uma nota de repúdio. Lógico que não extensa, lógico que não tão grande, mas que possa sim aparecer. É bem interessante esse gênero textual porque ele também aparece muito em redes sociais. Então, como a Unicamp está colocando cada vez mais gêneros textuais que são da internet, eu acho que pode ser que tenha sim a possibilidade de você ter um gênero textual baseado-se com alguma coisa que foi dita na internet, e aí você tenha que publicar algum texto que seja colocado, por exemplo, na sua conta de mídia social. Mesmo que a gente vá se basear em situações que a gente tem sim de relatos ou coisas que aconteceram com a pessoa que já caiu também na Unicamp, a gente pode também pensar no perfil biográfico ou também na biografia. A gente já teve outros gêneros textuais, como por exemplo o diário, que fala do seu cotidiano, ou o depoimento, que fala sobre experiências que você passou na sua vida, mas nunca um que falasse sobre alguma pessoa, ou viva, ou morta, ou até mesmo uma pessoa fictícia. Eu acho que é muito interessante porque é um gênero textual muito cobrado realmente do que a gente fala, até mesmo na escola, e é muito comum até mesmo, por exemplo, uma aula de literatura, sem você falar um textinho biográfico explicando sobre a pessoa, ou até mesmo em história sobre você falar de uma pessoa, é meio difícil, ou até mesmo filosofia. Então eu acho que é um gênero textual que possa sim ser cobrado,
eu não sei até que ponto a Unicamp poderia fazer. Então ele poderia fazer com que você pudesse falar de uma pessoa, que você poderia falar em um projeto de texto numa feira de ciências da sua escola, mas muito provavelmente tem um tema para poder se falar mais ou menos talvez de apagamento, talvez de representatividade. Então eu acho que é um gênero textual interessante sim. Você já provavelmente deve ter praticado na sua escola, mas possa sim cair na Unicamp. É algo que muito provavelmente possa cair porque é bem a cara da Unicamp. Apesar dele ser parecido com o que a gente fala da nota de repúdio, eu acho que ele tem uma perspectiva diferente, que seria a errata. A errata é aquele texto, ou se não até mesmo aquela correção do que foi dito de alguma coisa. Eu acho que esse tipo de que a gente vai ter de construção textual, ele tem que se basear sobre algum erro que foi feito anteriormente para aí depois a gente falar na errata. Logicamente que dependendo da situação, a gente vai ter que as erratas, elas apenas são um asterisco, ou se não alguma coisa colocada para poder falar de um detalhe, mas eu acho que essa errata ela pode ser mais bem elaborada no sentido de que você tem que explicar o que foi dito anteriormente, o que está sendo corrigido agora, e depois pedir desculpas pelo que aconteceu e justificar por que é necessário fazer essa errata. Então eu acho que talvez essa errata ela sairia no sentido de ser um pouco mais extensa, talvez nas instruções que aparecem como A parênteses, B parênteses, C parênteses, apareceria do tipo, cite o que foi dito errado anteriormente, faça a correção do dado para essa notificação e explique por que essa errata precisa ser feita e trazer consciência ao leitor. Essa errata, inclusive, ela pode aparecer em texto jornalístico, em texto de rede social, então eu acho que ele não se limita apenas ao que a gente pode pensar em âmbito offline, pode ser uma questão online também. De uma forma muito curiosa que eu fiquei olhando, né, porque eu tive que fazer um estudo de quais foram os gêneros textuais que caíram e os que não caíram, e eu fiquei muito assustado de nunca ter visto esse gênero textual, porque é uma das coisas mais comuns que você tem de ensino médio, você poder ensinar para aluno, que é o gênero textual de notícia. Gente, tipo, vocês nunca perceberam que nunca caiu notícia, porque eu tinha exatamente hoje anos de idade que eu nunca percebi que caiu notícia na Unicamp. Então, é um gênero textual muito cobrado, até mesmo que a gente fala de ensino fundamental ou de ensino médio, mas notícia é uma coisa que nunca aconteceu. Lógico que eu não sei a que ponto cairia uma notícia de gênero textual, eu acho que talvez não no sentido de que seria uma notícia imparcial, mas mais pegando do lado de seria um gênero textual que poderia ser cobrado de uma notícia positiva e não de uma notícia negativa. Mas até aí eu não sei como que poderia ter sido feito, porque a reportagem pode ser sim no sentido de uma pesquisa mais longa, a notícia ela pode ser imparcial, mas eu acho que seria mais no sentido de o que seria noticiado. Então não sei até que ponto poderia ser cobrado, mas curioso que nunca caiu esse gênero textual tão comum. Um outro tipo de gênero textual que também é bem cobrado em ensino fundamental, que mais uma vez eu não entendo como isso nunca caiu, é a fábula. Tudo bem, a fábula tem uma intenção de você ensinar uma moralidade no final do que você tem da sua história, mas eu acho que a fábula ela é muito bem trabalhada no sentido de que a gente poderia falar de você criar uma situação que você tem que explicar para crianças sobre um conceito atual, ou até mesmo do que você poderia dar, de que muito provavelmente apareceriam exemplos de fábulas e talvez até uma tirinha que aparecesse uma fábula parodiada. Então eu acho que os gêneros textuais, o que você apareceria de textos motivadores, teriam muitos exemplos que você não teria problema nenhum de você conseguir trabalhar esse gênero textual. Então a fábula é um texto que você pode trabalhar muito rapidamente, porque o mais importante é o que você tem da moral no final, e que as instruções deixariam até meio que claro. Então não sei por que não caiu, eu não sei até, então assim, é uma coisa meio esquisita, porque eu lembro várias vezes de ter pedido para meus alunos escreverem fábulas, porque inclusive o material de estudos pedia. Um outro tipo de texto que também é cobrado mais no ensino médio, para a gente poder explicar um pouco mais do que é uma descrição e o que é uma argumentação, de uma exposição, é um texto descritivo. Então, falar de uma paisagem, falar de uma foto. Então, eu não sei por que a gente ainda não teve texto descritivo. Só que eu também consigo pensar um pouco mais do lado do que a gente fala a respeito de como que a gente avalia. Porque avaliar um texto descritivo fica naquele problema, né? Então, por exemplo, para um texto descritivo, eu tenho que avaliar o quanto a pessoa fez uma análise visual, se ela fez uma análise visual e auditiva, se ela falou de todos os sentidos sensoriais, mas quando a gente fala dos sentidos sensoriais, é melhor quando a pessoa faz uma análise muito completa no sentido visual, ou ela fala de todos os sentidos sensoriais, mas ela fez uma análise muito básica? Então é meio problemático. Quando a gente fala de texto narrativo, ou texto que ele foge da argumentação e narração, fica meio difícil a gente trazer
pontos que a gente possa fazer uma análise, mas eu ainda acho que não é impossível de trazer pela Unicamp. Um outro gênero textual que tem aparecido com muita frequência para quem agora virou fã da Isabela Boscov, ou também que tem algumas coisas que estão analisando até mesmo de mangá, ou até outras coisas que você vê no YouTube, que são a crítica. Então, como que você tem a análise de alguma coisa? Daí surge o problema, né? Porque como que a gente vai escrever uma crítica que seja padronizada para a Unicamp? Eu não sei, eu acho que a gente poderia ter talvez um tipo de textos que ajudem você a entender melhor alguma situação, ou se não um filme muito clássico que muitas pessoas saibam do começo, meio e fim, que talvez nem precisem ter assistido o filme, como, sei lá, O Alto da Compadecida, Cidade de Deus, que você não precisa ter realmente assistido o filme, ou ter lido o livro, ou até melhor, que pode ser que seja um filme de um livro pedido na lista de leitura obrigatória da Unicamp. Então eu acho que isso não cairia como um problema para você poder escrever uma crítica. E aí que tá, que muito provavelmente nos textos motivadores vai ter uma sinopse, então explicando o que vai acontecendo no filme, e aí também vai ter um exemplo de uma crítica, muito provavelmente vai ter também algumas informações relevantes do que teve da produção da obra, e aí eu acho que fica sim até meio que possível. Mas agora, como fazer isso, né? Eu não sei, talvez o que poderia até ser, na minha opinião, uma coisa muito boa, seria de pegar um filme de um dos filmes da lista de leitura obrigatória da Unicamp, ou se não, a Unicamp fazer que nem a UFSC, que é pedir na sua lista de leitura obrigatória um filme para ser assistido. E aí na redação cai com uma luva, porque a pessoa já vai ter que assistir o filme para poder fazer a prova de literatura, e aí já consegue fazer a prova de redação numa boa. E por fim, que mais um gênero textual que ele cai muito no injuntivo, então que nem eu falei do manual, que eu falei no manual de instruções ou também do tutorial, ou até mesmo do que a gente poderia falar até da situação de outros gêneros textuais que vão mais para esse ponto, seria a propaganda. E aí que fica o problema, né? Como que a gente poderia fazer a propaganda? Mas eu acho que a propaganda ela encaixa muito bem no segundo sentido, que é muitas propagandas ou textos publicitários, eles vão na intenção de você comprar um produto. Então, por exemplo, beba Coca-Cola, ou se não, você assista YouTube, ou se não, você tem de coma McDonald's. Mas eu acho que uma coisa muito interessante é quando a gente vai para o outro sentido de texto injuntivo, que é a mudança de comportamentos que você tem. Como, por exemplo, você poderia falar, beba mais líquidos, coma de forma mais saudável, compre coisas que te façam feliz. Então eu acho que essa propaganda poderia ter sido feita no sentido de que eu poderia falar de um tema, o qual a gente poderia falar de consumismo, ou até de saúde mental, ou até mesmo de saúde do corpo, para a gente poder fazer um texto publicitário que incentivasse você a adotar novos hábitos, que aí faz sentido quando você tem o texto de propaganda. Mas, mais uma vez, muito provavelmente os textos motivadores teriam alguns gêneros textuais mostrando para você de propaganda, talvez alguma tirinha mostrando alguma dualidade entre essa coisa de você querer ficar vendendo o produto como se esse produto ele fosse um novo hábito. Então eu acho que muito provavelmente um texto publicitário seria uma possibilidade muito grande de cair na Unicamp. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo aqui, ele pode envelhecer como leite ou ele pode envelhecer como vinho, e aí eu não sei qual que é o melhor lado, porque se ele envelhecer como leite, então quer dizer que os gêneros textuais estão caindo, e aí vai ter, então, para os próximos anos, menos gêneros textuais para ir caindo. Lógico que daqui 5 anos talvez eu faça mais novos gêneros textuais que não caíram, porque aqui eu não falei muito de gêneros textuais que são exclusivamente da internet. Lógico que assim, a gente tem no sentido de o texto reflexivo ser uma coisa que pode se encontrar com facilidade na internet, a nota de repúdio, a crítica é bem comum de você achar, a notícia, até mais porque os jornais trazem as notícias, então ele não é um texto que ele nasce da internet, como por exemplo a gente vai ter outros, como por exemplo a gente teve o comentário de fórum, mas é pensar que se ele envelhecer como vinho é porque eu tava viajando demais na maionese para esses gêneros textuais. Então eu não sei o que é melhor, se daqui 5 anos todos esses gêneros que eu falei já foram cobrados na Unicamp ou se eles nunca foram cobrados. Então fica aí essa coisa para daqui 5 anos. E você, quais gêneros textuais dessa lista você acha que pode cair na Unicamp ou até um outro gênero textual que você acha que pode cair que eu não falei nesse vídeo? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E se você quiser vir estudar comigo no meu curso de redação da Unicamp para poder saber dos antigos temas de redação da Unicamp e dos antigos gêneros e como se preparar melhor, tem um link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR aqui na tela para vir estudar comigo. Lembrando que você vai ver também exemplos de redação nota máxima, os gêneros textuais já cobrados dos antigos temas para poder se sentir preparado para a redação da Unicamp. Você utilizando o cupom, você paga R$40 pelo curso completo, e se não foi exatamente o que você queria, você pode pedir um reembolso completo dentro de 30 dias. Lógico que eu tô falando tudo isso sobre essa questão do que eu falo dos gêneros textuais, tem esse vídeo ao qual, se você tá perdido de quais já foram cobrados,
tem esse vídeo explicando desde o que a gente tem de 2003, quais foram os gêneros textuais cobrados da Unicamp, quais foram os últimos 20 anos de gêneros textuais. Agora, se você está interessado no sentido de que, pô, mas eu não sei o que eu poderia fazer no sentido de um gênero textual que caiu e eu nunca escrevi, o que eu faço nessa situação? Tem esse vídeo eu explicando pra você o que você tem que fazer ou o que você pode fazer quando cai um gênero textual que você nunca ouviu falar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!